Le Chatelier, com seu princípio considerado por muitos como as leis de Newton da química, revolucionou a produção industrial das substâncias, mostrando com regras claras e relativamente simples como é possível aumentar o rendimento das reações químicas reversíveis. Na nossa aula de Equilíbrio Químico 2, temos claramente um ponto de partida e um ponto de chegada. Ponto de partida, recapitular tudo o que nós já vimos sobre Kc. Ponto de chegada, chegarmos no princípio de Le Chatelier, que é quem vai nortear tudo o que veremos de equilíbrio daqui para frente. Esse princípio, de uma certa maneira, é como se fosse a lei de Newton para a química. Tudo que vier depois vai estar ligado a ele. Vamos começar então. Começar lembrando tudo da aula passada, recapitulando Kc. Considere a reação N2 mais O2 dando 2 de NO. N2 e O2, primeiro membro, como se fossem reagentes. NO, segundo membro, como se fossem produtos. Qual é a expressão de Kc? Kc é concentração de NO ao quadrado. O segundo membro fica em cima e como eram 2 de NO, NO ao quadrado. O primeiro membro, concentração de N2 vezes concentração de O2. Você ainda lembra o que é a palavrinha Kc? Constante de equilíbrio em função das concentrações. Então, todas as fórmulas são para concentrações. Ok? Vamos ver agora uma nova constante, a constante Kp. Kp é o seguinte, esse P é para pressões. Então, suponha que todos os participantes da reação sejam gases. Se eles são gases, eu posso medir a pressão parcial de cada gás. Kp, então, será a constante de equilíbrio em função das pressões parciais de cada gás. E se calcula exatamente da mesma forma que se calculou Kc, ou seja, segundo membro em cima, primeiro membro embaixo e expoentes da mesma forma. Vamos ver um exemplo? Considere a reação de formação da amônia. Nitrogênio mais hidrogênio formando amônia. Preste bem atenção aos coeficientes. Nitrogênio, coeficiente 1. Hidrogênio, coeficiente 3. Amônia, coeficiente 2. Logo, Kp fica pressão de amônia. Veja, trocamos, não é mais concentração. Pressão de amônia ao quadrado. E embaixo, pressão de N2 vezes pressão de H2 ao cubo. Hidrogênios não eram 3, então pressão de H2 ao cubo. Isso pode ser escrito de outra maneira. Repare, Kp igual a pressão ao quadrado, reparou? O ao quadrado fica em cima do P, que nem na matemática se faz seno ao quadrado. O ao quadrado fica em cima do seno. Então, pressão ao quadrado de amônia sobre pressão de N2 vezes pressão de H2 ao cubo. Pressão ao cubo de H2 escrito dessa maneira. Fica muito fácil. Não há nenhum problema em escrever a constante Kp. Agora, uma coisa precisamos aprender. Como relacionar. Como criar um vínculo entre Kc e Kp. Ou seja, precisamos de uma relação entre a constante Kc e a constante Kp, que é dada por uma fórmula não muito simples, mas dá para trabalhar, que é a seguinte: Kp igual a Kc vezes Rt elevado a ΔN. Repare que o Rt está entre parênteses. É todo o produto Rt que está elevado a ΔN. Vamos particularizar cada termo, que é R. R é a constante universal dos gases perfeitos, que é T. A temperatura, claro, mas a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. O problema é o ΔN. O que é ΔN? Variação do número de mols. Tá bom, variação do número de mols. Sem problema, entendido. Mas como é que eu calculo? Um exemplo vai te mostrar como é que calcula. Veja só. N2 mais 3H2 é o primeiro membro dessa equação. Quantos mols de gás temos aí? 1 mais 3. Ou seja, temos um total de 4 mols de gás. E o segundo membro da equação? 2 de amônia. Ou seja, temos 2 mols de gás. Repare então, no final, 2 mols. No início, 4 mols. ΔN, delta é sempre valor final menos valor inicial. Consequentemente, 2 menos 4. Ou seja, o valor para ΔN neste caso é menos 2. Compreendeu?
Não há nenhum problema em ser negativo. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode até ser zero. Vamos ver então outro exemplo. N2 mais O2. Está aí o meu primeiro membro. N2, 1 mol, O2, 1 mol, total 2 mols. E vamos para o segundo membro. 2GNO. Olha lá, 2 mols. Lembra do que eu falei? O ΔN pode ser zero. E nesse caso é zero. 2 mols de produtos, 2 mols de reagentes, a diferença é zero. E isso vai ter uma consequência muito importante. Repare, o zero era um expoente. Eu vou ter RT elevado a zero, aquele RT vai valer 1 e não vai afetar em nada em nossa expressão. Ok? Viu? Bem, vamos fazer então agora um exercício para ver se todo mundo está entendendo esse começo de assunto. E quem vai nos ajudar a resolver o exercício é a Aqua, a querida gotinha da química. Vamos ao exercício? No equilíbrio químico, N2 gasoso mais 3GH2 gasoso, dando 2 de NH3 gasoso, verifica-se que Kc igual a 2,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro a menos 2, na temperatura de 727 graus Celsius. Calcular o valor de Kp. Precisamos da fórmula Kp igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. O Kc foi dado. Isto mesmo, Gotinha. Kc é 2,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro elevado a menos 2. Perfeito. Eu sei de cor o valor de R. Puxa, eu sei que você sabe. R é 0,082 atmosfera litro por mol Kelvin. A temperatura foi dada, mas tem que passar para Kelvin. Gotinha, você está danada, tem que passar mesmo para Kelvin. Então veja, a temperatura de 727 graus Celsius. Aí eu somo a constante 273 e tenho 1000 Kelvin. Só falta achar o ΔN. Ah, mas o ΔN é muito fácil. Nós temos a equação nitrogênio mais 3 de hidrogênio, dando 2 de amônia. Então, repare, no segundo membro, eu tenho 2 mols de amônia. Então, segundo membro, 2. Primeiro membro, nitrogênio mais hidrogênio, 1 mais 3. 2 menos 1 mais 3, 2 menos 4. Ah, então o ΔN é menos 2. Agora é só fazer a conta. Alguém faz para mim? Professor! Ok, Gotinha, claro que eu faço a conta para você. Repara lá. Primeiro que tudo, vamos resolver aquele 0,082 vezes 1000, elevado a menos 2. Dá 82. Então, embaixo eu vou ter 82 elevado a menos 2. Então, o que eu tenho que fazer? Dividir 2,4 vezes 10 a menos 3 por 82 ao quadrado. O resultado, bem, o resultado tem que fazer a conta mesmo. E o resultado é 3,57 vezes 10 a menos 7, atmosfera elevado a menos 2. Você deve estar perguntando de onde que saiu esse atmosfera elevado a menos 2. Muito fácil, olha só. Nós tínhamos o Kc, que era mol por litro elevado a menos 2. Ou seja, unidade de concentração elevado a menos 2. Mas agora não é mais Kc, agora é Kp. Se é Kp, de que eu preciso? Unidade de pressão. No R, a unidade de pressão foi atmosfera. E ela vem igualzinha como era no Kc. Não estava elevado a menos 2? Continua. Então, a unidade desse Kp é atmosfera elevado a menos 2. Bem, vamos então agora à parte mais importante de toda a nossa aula, o deslocamento do equilíbrio, que é gerido pelo princípio de Le Chatelier. Vamos a ele? Se uma força externa atua sobre um sistema em equilíbrio, este se deslocará no sentido de minimizar a ação desta força. Todo mundo decora isso dizendo: o sistema é contra. Todo mundo e eu também. É, Gotinha, todo mundo guarda assim mesmo. Todo mundo guarda dizendo que o sistema é contra. O sistema é contra o quê? É contra a ação que eu fizer nele. Por exemplo, deixa eu dar ideias simples. Se eu aumento a pressão, o sistema vai tentar, de alguma maneira, diminuir a pressão. Se eu esquento, ou seja, se eu aumento a temperatura, de alguma forma o sistema vai tentar baixar a temperatura.
Mais um exemplo, se eu coloco um reagente a mais, o sistema vai tentar gastar esse reagente. Se eu retiro um componente do equilíbrio, o sistema vai tentar repor, sempre contra o que eu fiz. É alguma coisa como se fosse em física, lei da ação e reação. Se há uma força de ação, vem de lá uma reação a essa força. Por isso, de uma certa maneira, é que todo mundo chama o princípio de Le Chatelier de a lei de Newton da física. Ela é muito importante e nós temos que ver diversos aspectos dela. Continuando, então, vamos aos principais fatores responsáveis pelo deslocamento de equilíbrio. O primeiro deles é a concentração ou a pressão parcial de um componente do equilíbrio. Veja, a decisão se vai ser concentração